Agora na Rádio Brasil, Café Empreendedor, o talk show de negócios que promove a rede de empresários na região metropolitana de Campinas. Apresentação dos empresários especialistas em estratégia e desenvolvimento de negócios, Tiago Latorre e Veri Melilo. Negócios em Destaque, o espaço dos empresários que estão em alta na região. Bom dia e bem-vindos a mais um Café Empreendedor. Começando o ano com a primeira pauta, nós retomamos um assunto que há bastante tempo não temos por aqui, uma entrevista de perfil. É uma entrevista que combina com o começo de ano. É a situação perfeita para todas aquelas pessoas que estão pensando de para onde vão, como que eu vou alcançar o sucesso e revendo os seus planos de vida. Esse é o momento ideal para escutar pessoas com bastante experiência e que já chegaram lá. No episódio de hoje nós vamos conversar com Ailton Vendramini, empresário, investe em startups, tem empreendimentos imobiliários, entre outras coisas. Ailton, há quanto tempo você já está nessa carreira de empreendedor, por assim dizer? Bom, Tiago, primeiro, muito prazer e obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui. Espero que eu não frustre as expectativas aí do pessoal que está nos ouvindo. Eu sempre tive um espírito empreendedor, seja empreendedor próprio ou empreendedor corporativo. Tá. Então, logo que eu saí da faculdade de engenharia em 75, é bom falar 1900, né? Porque é do outro, parece que é do Paleolítico inferior, né? Eu já tinha esse DNA de empreender mesmo dentro das empresas. Então, eu, desde que me conheço, desde essa época, aí, vamos dizer, já vão aí uns 40 anos nessa estrada, eu tenho tentado, perseguido, vamos dizer, esse foco. Um dos temas recorrentes nas entrevistas de perfil e que ajuda muita gente é aquele estralo do empreendedor. Aquele momento em que o empreendedor decide: tá bom, agora eu vou trabalhar no meu negócio, agora eu vou abrir o meu negócio e eu vou sair desse emprego estável que eu tenho. Quando que isso ocorreu? Eu acho assim, na verdade, isso pode ocorrer de várias maneiras, né? Uma maneira é você ser forçado a fazer isso, né? O emprego, você não sai do emprego, mas o emprego sai de você, né? E aí você é forçado a ir para o mercado, né? No caso, eu em 1986 eu tive esse... 10 anos depois de formado, então. 10 anos depois de formado eu tive esse, eu não vou dizer um estalo, mas foi uma decisão que eu tinha que tomar na vida, que era ou voltar para o Brasil e empreender e tentar uma carreira solo aqui, ou morar, vamos dizer assim, no exterior. Então, em 86, eu vim para cá e comecei a perseguir mais de perto esse objetivo. Tá. E quando você, em 86, começou a seguir mais de perto esse objetivo, você estava trabalhando em qual negócio? Bom, eu saí de uma multinacional na época. Eu morei 2 anos na Suécia e decidi vir para o Brasil, né? Então, essa decisão foi bastante dura, porque a década de 80 é aquela famosa década perdida, né? Uhum. E eu fui para o comércio. Tá. Né? Então, fui aventurar ou fui tentar alguma coisa no comércio, porque o mercado de trabalho era complicado e essa carreira solo eu fui buscar alguma atividade no ramo comercial. Tá. E que era já totalmente distinto da sua profissão nesse momento. Sim, a minha profissão era muito sui generis na época. Eu era um especialista na área de reléamento, que a gente chama, que é proteção por relés para a linha de transmissão. Tá. E eu acabei adquirindo na época
com um sócio, um posto de gasolina, enfim, mais algumas outras coisas que eram bastante díspares daquilo que eu fazia. Você já fazia. E isso foi uma oportunidade que apareceu ou foi um estudo de mercado? Eu pergunto isso porque algumas pessoas que estão nos escutando, elas devem estar nessa fase de já me encontrei, eu quero empreender, quero ter o meu negócio, mas ainda não sabem para onde vão. Como que foi esse processo decisório? Vamos dizer assim, as pessoas dizem que você tem que fazer aquilo que você gosta e tal, né? Eu não sou muito partidário dessa filosofia. Eu acho que você tem que fazer a coisa, não exatamente a coisa certa, mas a coisa que dá certo, né? Então, vamos dizer assim, naquela época eu me lembro que a gente fez alguns planos de ação e tal, e via que o negócio era lucrativo, tá. E a gente mergulhou no negócio em si. E foi realmente, não foi decepcionante, não. Agora, era aquilo que eu almejava, eu sonhava, não é verdade. Mas eu acho que a gente tem que lutar aí dentro das nossas possibilidades, né? Tá. E hoje o período, então, quais foram os principais erros que você cometeu e que também nós podemos deixar como lição para todas as pessoas? Bom, eu cometi muito mais erros do que acerto nessa trajetória desses 40 e poucos anos, né? Eu posso até começar lá de trás, erros, vamos dizer assim. Acho que um dos primeiros erros, quando eu saí da faculdade em 78, foi que eu tinha um idealismo muito grande. Então, vamos dizer assim, o que a gente chama hoje de networking, né, que naquela época não existia essa palavra, que seria um relacionamento com as pessoas e tal, isso para mim estava em terceiro, quarto, quinto plano. E isso foi um erro, eu acho que grande, né? Você tinha um perfil mais técnico de trabalho. Tinha um perfil extremamente técnico e eu valorizava muito isso, né? Você tentar esticar a fronteira do conhecimento e tal. Isso foi um erro. Esse é um erro que eu acho que eu passei também, muita gente passou. Assim que você sai da faculdade, você tenta adaptar o mundo ao conhecimento que você teve na faculdade e não o reverso, né? É verdade. Então acho que esse é um aprendizado muito interessante para passar. Você estava comentando sobre um segundo erro também. Posso comentar sobre vários erros, talvez uma dúzia de erros, mas talvez um segundo erro foi quando eu voltei ao Brasil e acreditar nos projetos de governo, né? Tá. Então, por exemplo, eu comecei a ler bastante sobre os planos do governo, falar, puxa, isso vai acontecer, etc, etc. Vamos apostar nessa direção, e as coisas não se concretizavam e a gente era bastante frustrante. Então, por exemplo, hoje realmente eu acredito muito pouco nos planos de governo, né? Tá. Mas esse foi um erro grosseiro ali, principalmente na época do Collor, que eu estava voltando e a gente teve bastante prejuízo com isso. De estruturar um negócio em cima do que o governo promete que vai fazer nos próximos anos, ou vai ter de direcionamento. Um terceiro erro até, vamos supor, eu acho que foi acreditar nas pessoas, assim, no sentido de que as pessoas estavam na mesma fase, com os mesmos objetivos que eu estava. Então, por exemplo, os funcionários e tal, eu sempre acreditei que você poderia apostar em todos eles, que eles estariam remando na mesma direção. E não é assim. Até hoje eu cometo às vezes um pouco esse erro, que vamos supor, as pessoas têm seus próprios planos, seus próprios objetivos, e nem sempre elas estão em fase com aquilo que a empresa, ou que aquilo que você está almejando. Então você aposta, investe, né, em pessoas erradas, né? Isso é uma perda de tempo, uma perda financeira bastante grande, mas um erro que eu cometi muito na vida. Tá. Vamos expandir um pouco nesse erro, porque você comentou anteriormente sobre diversos sócios em diversas empresas. Certo. Então eu acho que é bem essencial a capacidade de escolher as pessoas certas, né? E muitas empresas também sofrem desse problema, seja ou por problemas de sociedade nos primeiros anos, ou então também por problemas de direcionamento de equipe. Nesse sentido, tem alguma coisa prática que você tenha
observado e absorvido e tem utilizado de critério? Sim, por exemplo, vamos pegar na parte de societária, né? O que ocorre? Vamos supor que você vai montar uma determinada empresa, vamos supor que você tem um capital lá de 90, Tá. e 90 unidades, você precisa de 10. E aí você consegue um sócio que tem esses 10, que não vai participar da administração, é simplesmente um sócio financeiro, investidor. Esse foi um erro que eu cometi, porque, na verdade, o sócio investidor, ele tem que ter uma cultura parecida com a sua. Não adianta ele ter simplesmente o valor a ser investido e ele não ter, vamos supor, aquele tique do negócio, o tique da cultura. Então, sendo bastante prático, o que aconteceu? Em algumas empresas a gente teve que recomprar essa participação num período, 2 anos depois, teve que recomprar. Por quê? O sócio tinha uma cultura, por exemplo, de lucro imediato, de rapidez nas respostas e tal. E depende do segmento que você entra, né? O tempo de maturação do negócio às vezes é 4, 5, 6 anos. E o sócio, ele mexe lá, vamos dar um exemplo qualquer, ele vende feijão, arroz, vamos supor, então ele compra de manhã e vende à tarde. Ele não está preparado culturalmente para aquilo. Aquele tipo de negócio. E aí o que acontece? Você começa a se desgastar nessa relação. Embora ele não participe da administração da empresa e tal, não entrou só como investidor, mas ele fica pressionando, essa ansiedade por resultado e tal, e aí você vê que cometeu um erro, um problema cultural. Tá. Tem aquilo dos acertos. Acho que todo mundo acaba criando os seus paradigmas, né, e as fórmulas de sucesso, até chegar no ponto que o pessoal do 3G Capital, lá no livro Sonho Grande, eles dizem que eles são one trick pony, né, que eles são um cavalo que aprendeu a fazer um único truque e que eles repetem esse truque em todos os negócios que eles entram. Você tem esses seus truques, que são fórmulas que você repete? Alguns acertos eu diria para você que foram, por exemplo, recusar fazer negócios pouco recomendáveis, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né? Porque você está sempre suscetível a esse tipo de coisa. Eu te digo, por exemplo, você abre um comércio, então de repente aparece alguém lá te vendendo uma mercadoria com um custo baixo, ou até sem procedência garantida e tal. Isso é possível, pelo menos era possível de ser feito e tal. E eu sempre recusei esse tipo de coisa. Acho que nesse ponto foi um acerto, né? Outro acerto, eu acho que é você pensar alguns lances na frente, né? Como no xadrez, né? O líder, eu acho que ele não deve reagir, ele deve agir, sabe? Vamos dizer, aconteceu um problema, você vai e reage em cima daquele problema. Não, acho que isso não é um bom líder. O líder deve agir, então pensar e meditar sobre aquilo, quais são as possibilidades, quais são as implicações. É lógico que você não tem todo o tempo do mundo para fazer isso, mas eu acho que foi um acerto você manter a calma, a mente serena e falar, não, a situação é grave, mas qual que seria o primeiro passo, o segundo, o terceiro, possível, o quarto passo. Acho que eu acertei em algumas decisões nessa linha, né? Última pergunta, eu queria conversar um pouquinho sobre o seu novo projeto, que é o Dr. Zero Cost. O blog que você começou a escrever, dando dicas de redução de custo, dicas de investimento e dicas também em gestão geral. Da onde é que surgiu essa necessidade, essa vontade? Bom, na verdade ocorreu o seguinte, uma das nossas atividades são loteamentos empresariais para pequena e média empresa. Então a gente atua aqui na região de Campinas desde 98, né, com esse propósito. E nós sempre terceirizamos os serviços de segurança, limpeza, etc., desses loteamentos por uma associação de proprietários do local.
E o ano passado, a gente já sabe que a crise vem nos pegando aí desde o final de 2014 e tal. E essa pequena e média empresa tem sofrido muito com N variáveis aí, né? E a gente tem sentido, nós financiamos esse pessoal por 5, 10 anos e tal. Então a gente tem sentido as dificuldades que eles têm. Então nós resolvemos no final do ano passado, falar, não, a gente vai administrar esses empreendimentos. Não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas com o objetivo de, como diz aí o caipira, né, colocar o umbigo no balcão e ter um contato mais próximo, né? E a gente conseguiu diminuir o custo, vamos dizer assim, desse tipo de serviço. Hoje, pra você ter uma ideia, a gente cobra lá 52 centavos por metro quadrado para administrar o empreendimento, tá, né? Colocando segurança, lazer e tal. É que é um preço bastante competitivo aí no mercado. E aí, nessas reuniões, a gente sentiu que existem muito mais necessidades desse pequeno empresário do que a gente imaginava. Que daí não tem nada a ver com o nosso segmento. Por exemplo, um plano de saúde, né? Então, o empresário tem lá 5, 10 funcionários. Qual é o poder de barganha dele junto a um plano de saúde, né? É muito pequeno, é quase uma família, né? Agora, se você põe, por exemplo, um local lá que a gente tenha 100 empresários, cada um tem 10 empresários, já são 1.000 pessoas, né? Tem um poder de barganha muito mais forte para você conseguir baixar custos. Tá. Então a gente criou esse personagem, que é o Dr. Zero Cost, criou esse blog, né? A gente era totalmente leigo, nada familiarizado com essas ferramentas, mas uma coisa livre, um espaço neutro onde as pessoas, outras empresas podem entrar e falar, não, olha, para baixar custo de determinado serviço, determinado produto, eu te dou uma dica que é assim, assim, assado. E tem sido assim um hobby bastante interessante e tem surtido algum efeito positivo, né? Perfeito. Ailton, o nosso tempo chegou ao fim. Rápido. É rápido. São 20 minutos, mas passam muito rápidos. Então eu gostaria de agradecer a sua presença e também deixar o convite para quem quiser conhecer mais da sua trajetória e do seu pensamento, de buscar o Dr. Zero Cost na internet. Fica à vontade. Lá a gente tem um blog que é o drzerocost.com.br e tem também o blog da empresa, a empresa mãe, a empresa principal, que é a Vecon, né? veccon.com.br. Foi um prazer enorme aqui, achei que passou bastante rápido o tempo aqui, muito sucesso para vocês e para aqueles que nos ouviram, um feliz ano e vamos ver, se Deus quiser, 2017 vai ser muito melhor que 2016. Obrigado. Eu repito os votos do Ailton e desejo a todos um ótimo sábado. Até a semana que vem. Você ouviu Café Empreendedor. Participe você também desta rede de negócios, acessando café.tv.br.